Boa noite a todos. Meu nome é Anaelson da Cunha Dias. Estou servidor público com 12 anos de experiência na administração pública. Durante minha trajetória profissional, atuei em diversas áreas relacionadas à gestão pública, adquirindo conhecimento e prática na aplicação de políticas, gestão de recursos e execução de convênios e contratos. Minha experiência me proporcionou uma visão ampla dos desafios e das melhores práticas para uma gestão eficiente e transparente. Ao longo desses anos, participei da elaboração, fiscalização e prestação de contas de convênios, contribuindo para a correta aplicação dos recursos públicos. No seminário de hoje, espero compartilhar um pouco do meu conhecimento e experiência com vocês, debatendo questões essenciais para a administração pública e buscando soluções que possam tornar nossa atuação mais eficaz. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para o debate e a troca de experiências. O processo de pesquisa é importante. Vamos abordar 3 tópicos: base para a tomada de decisões e políticas públicas, desenvolvimento, habilidades analíticas e críticas e conexão entre teoria e prática na gestão pública. Para a tomada de decisões e políticas públicas, a pesquisa ela fornece dados e evidências que fundamentam a criação, implementação e avaliação de políticas públicas. Sem um embasamento sólido, decisões podem ser tomadas de maneira arbitrária, levando a desperdício de recursos e impactos negativos na sociedade. A análise criteriosa de informações permite que os gestores adotem estratégias mais eficazes, promovendo soluções baseadas em fatos concretos. Desenvolver habilidades analíticas e críticas. O processo de pesquisa exige uma abordagem sistemática, incentivando a capacidade de analisar informações, identificar padrões e formular conclusões embasadas. Essas habilidades são essenciais para gestores públicos, pois permitem avaliar diferentes cenários, compreender impactos e tomar decisões mais estratégicas. Além disso, a pesquisa estimula o pensamento crítico, ajudando na identificação de falhas e na busca por melhorias contínuas. O terceiro tópico, que é a conexão entre a teoria e prática na gestão pública, a pesquisa possibilita a aplicação do conhecimento acadêmico. No contexto prático da administração pública, muitas teorias e modelos são desenvolvidos com base em estudos científicos, e a pesquisa aplicada permite testar essas abordagens no mundo real. Isso garante que as políticas e práticas administrativas estejam alinhadas com as melhores evidências disponíveis, resultando em uma gestão eficiente e inovadora. Assim, o processo de pesquisa é um pilar essencial para a administração pública eficiente, promovendo decisões embasadas, aprimorando a capacidade analítica dos gestores e garantindo a conexão entre o conhecimento e a aplicação da prática. O processo de pesquisa é um pilar essencial para a administração pública eficiente, promovendo decisões embasadas, aprimorando a capacidade analítica dos gestores e garantindo a conexão entre o conhecimento teórico e sua aplicação na prática. De aprendizagem. Ao final desta unidade, o aluno será capaz de relacionar etapas do processo de pesquisa, descrever procedimentos operacionais de cada etapa, identificar a relevância da pesquisa no curso. Vamos aos tópicos. Um processo sistemático de investigação que busca gerar conhecimento, solucionar problemas ou aprofundar a compreensão sobre determinado tema. Para garantir um estudo estruturado e confiável, o processo de pesquisa segue algumas etapas fundamentais. Etapas do processo de pesquisa. O processo de pesquisa pode ser dividido em várias etapas essenciais que garantem o rigor metodológico do estudo. E as principais etapas são escolha do tema e delimitação do problema. Você deve definir o tema de estudo e formular o problema da pesquisa. Revisão da literatura, levantar informações teóricas e estudos anteriores sobre o tema. Definição dos objetivos, estabelecer o que se pretende alcançar com a pesquisa. Metodologia, determinar os métodos e técnicas para a coleta e análise de dados. Coleta de dados, obter informações através de instrumentos
como questionários, entrevistas ou análise documental. Análise e interpretação dos dados, examinar os resultados obtidos para responder ao problema de pesquisa. Conclusão e considerações finais, apresentar os achados da pesquisa e sugestões futuras. E a redação do relatório final, estruturar e documentar os resultados em um formato acadêmico ou técnico. Racionais de cada etapa. Escolha o tema e delimitação do problema. Identificar uma área de interesse e formular um problema claro e objetivo. A revisão da literatura, consultar livros, artigos científicos e outras fontes confiáveis para embasar o estudo. E a definição dos objetivos, formular objetivos gerais e específicos que orientem a pesquisa. A metodologia, você deve escolher o tipo de pesquisa, se qualitativa, quantitativa ou mista, os instrumentos e os critérios de análise. Na coleta de dados, você vai fazer a aplicação dos métodos escolhidos, como entrevistas, formulários ou observação. E na análise dos dados, você deve utilizar técnicas, estatísticas ou análise de conteúdo para interpretar as informações coletadas. Conclusão: resumir as principais descobertas e discutir suas implicações. Redação do relatório final é estruturar a pesquisa de forma clara, seguindo normas acadêmicas. Pesquisa no curso. A pesquisa é essencial no contexto acadêmico, porque aprimora o pensamento crítico e analítico, contribui para o avanço do conhecimento na área de estudo, fornece embasamento para a tomada de decisões e formulação de políticas públicas, prepara os alunos para a resolução de problemas reais em sua profissão, desenvolve habilidades metodológicas e de escrita científica. No curso, a pesquisa fortalece a formação acadêmica e profissional, tornando os alunos mais preparados para desafios do mercado e da sociedade. Fluxo do processo de pesquisa. Os seguintes tópicos são: definição do problema, revisão da literatura, metodologia, coleta de dados, análise e interpretação, divulgação dos resultados. Definição do problema. O primeiro passo do processo de pesquisa é identificar claramente o problema ou a questão que se pretende investigar. Um problema bem definido deve ser específico, relevante e viável dentro das limitações do tempo, recursos e escopo da pesquisa. Perguntas bem formuladas guiam todo o estudo e ajudam a evitar desvios desnecessários. Exemplo: se a pesquisa for sobre a eficiência de convênios públicos, um problema poderia ser: quais fatores influenciam a execução eficiente dos convênios em municípios de pequeno porte? Revisão da literatura. Nesta etapa, o pesquisador analisa estudos anteriores sobre o tema para entender o que já foi pesquisado e identificar lacunas do conhecimento. A revisão ajuda a embasar teoricamente a pesquisa e fornecer insights sobre metodologias e abordagens já utilizadas. Fontes comuns para a revisão de literatura incluem artigos científicos, livros especializados, teses e dissertações, relatórios técnicos, bases de dados acadêmicos. Metodologia. Aqui são definidas as estratégias e técnicas que serão utilizadas para conduzir a pesquisa. A metodologia inclui tipo de pesquisa, qualitativa, quantitativa ou mista, métodos de coletas de dados, questionários, entrevistas, experimentos, análise documental, a amostragem, como os participantes ou dados serão selecionados, instrumento de análise, software estatístico, análise de conteúdo, entre outros. Uma metodologia bem planejada garante a validade e confiabilidade dos resultados. Depois de definir a metodologia, inicia-se a fase de obtenção dos dados. Dependendo do tipo de pesquisa, essa coleta pode envolver aplicação de questionários e entrevistas, observação direta, levantamento de dados secundários, com banco de dados públicos ou documentos oficiais, experimentos ou testes em campo. É essencial garantir a qualidade dos dados, evitando erros de viés ou inconsistência. Análise e interpretação. Com os dados coletados, inicia-se a fase de análise, que pode ser quantitativa, uso de estatísticas, gráficos, modelos matemáticos, ou qualitativa, análise de discursos, categorização de informações,
etc. O objetivo da análise é identificar padrões, tendências e relações entre variáveis que respondam a questões de pesquisa. A interpretação dos resultados deve estar alinhada a referencial teórico da revisão de literatura. Na divulgação dos resultados, é a última etapa e a comunicação dos achados da pesquisa. Isso pode ser feito por meio de relatórios técnicos, artigos científicos, apresentação em congressos, publicação em periódicos acadêmicos, TCC, dissertações ou tese. A divulgação é fundamental para que os resultados possam ser aplicados, discutidos e contribuam para o avanço do conhecimento na área estudada. Boa noite, eu me chamo Ruth Nunes Queiroz e estou aqui para dar continuidade ao processo de pesquisa em administração pública. O como fazer em cada fase. Temos aqui 2 tópicos: formulação de perguntas de pesquisa, que desenvolver habilidades analíticas e críticas é essencial para pensar de forma mais objetiva, resolver problemas de forma eficaz e tomar decisões informadas. Segundo tópico, temos delimitação do tema, exemplo, eficiência no gasto público e municipal. Delimitar um tema é definir os limites e parâmetros da pesquisa para focar em um aspecto específico e evitar complexidade. Isso ajuda a direcionar a coleta e análise de dados de forma eficaz. Pesquisa na administração pública. Temos 3 tópicos. Capacitar para a análise crítica de políticas públicas. Desenvolver habilidades de análise crítica de políticas públicas é fundamental para avaliar, melhorar e tomar decisões informadas que impactam a sociedade. Segundo tópico, auxiliar na gestão baseada em evidências, que é a gestão baseada em evidências ajuda a tomar decisões informadas, avaliar resultados e melhorar a eficiência e a eficácia da gestão, tudo com base em dados e pesquisas confiáveis. Prepara para desafios. Terceiro tópico, prepara para desafios complexos, exemplo, orçamento e transparência. Desenvolver habilidades para lidar com desafios complexos, como orçamento e transparência, me prepara para tomar decisões informadas, resolver problemas de forma eficaz e liderar com eficiência. Exemplo aplicado. 3 tópicos. Problema. Baixa adesão ao programa. Para resolver o problema de baixa adesão ao programa, é preciso identificar as causas e implementar soluções como conscientização, acessibilidade, incentivos, avaliação e ajuste, e a comunicação eficaz. Segundo tópico, metodologia, entrevista mais dados secundários. A metodologia combina entrevistas para obter informações detalhadas e subjetivas, com dados secundários para obter informações objetivas e quantitativas, proporcionando uma visão completa e abrangente do tema. Terceiro tópico, conclusão. Recomendações para melhorias. A pesquisa concluiu com recomendações práticas para melhorar o programa, aumentando sua eficácia e impacto positivo, com sugestões para ajustes, comunicação e implementação de novas estratégias. Boa noite, me chamo Ana Paula Dias Santana, faço parte do curso de Bacharelado em Administração Pública do Polo de Piritiba. Estarei apresentando o seminário sobre o processo de pesquisa. Vamos falar sobre exemplo aplicado, e aqui temos algumas sugestões e definições sobre exemplo aplicado. Como avaliar a eficácia de um programa de saúde? Primeiro passo, pesquisar o problema sobre a baixa adesão ao programa. Segundo passo, metodologia, que são entrevistas mais dados secundários. E terceiro passo, conclusão e recomendações para melhorias. Avaliar a eficácia de um programa de saúde pública é um processo importante para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e eficiente. Aqui está uma estrutura mais detalhada para avaliar a eficácia de um programa de saúde pública.
A definição do problema identifique o problema ou questão para que o programa visa a resolver. Descrever a população-alvo e o objetivo do programa. Exemplo, baixa adesão ao programa de vacinação contra doenças infecto-contagiosas. 2. Metodologia. Definição, abordagem e metodologia para avaliação, incluindo tipo de estudo experimental, quaisquer experimentais, estudo de caso e etc. Fontes de dados primários, secundários, etc. Instrumentos de coleta de dados, questionários, entrevistas, observações e etc. Técnicas de análise de dados, estatística, descritiva, inferencial e etc. Exemplos. Utilizar uma combinação de entrevistas com profissionais de saúde e dados secundários do sistema de informações de saúde para avaliar a eficácia do programa de vacinação. Coleta e análise de dados, coletar dados de acordo com a metodologia definida, realizar a análise de dados para resolver as questões de avaliação, utilizar técnicas de estratégias e de análise de dados para identificar padrões, tendências e correlações, e a conclusão e recomendações, interpretar o resultado da análise de dados, identificar os pontos fortes e fracos do programa, formular recomendações para melhoria baseada no resultado da avaliação. Exemplo, recomendar a implementação de estratégias de comunicação mais eficazes para aumentar a adesão ao programa de vacinação e implementar e monitorar recomendações de melhoria, monitorar e avaliar continuamente o programa para garantir que as melhorias estejam surtindo efeito e realizar reajustes adicionais conforme necessário. Essa estrutura fornece uma abordagem sistemática para avaliar a eficácia de um programa de saúde pública, garantindo que os recursos sejam utilizados para a melhoria e qualidade e impacto do programa. Obstáculos e soluções. Dificuldade de acesso a dados, parcerias com órgãos governamentais, falta de clareza metodológica e orientações com professores. Desafios e soluções, dificuldade de acesso a dados públicos, em obter dados públicos para análise, solução, estabelecer parcerias com órgãos governamentais para garantir acesso a dados confiáveis e atualizados. A falta de clareza metodológica é um desafio, dificuldade em definir a metodologia de pesquisa ou análise de dados. E a solução, buscar orientações com professores ou especialistas na área para garantir que a metodologia seja apropriada e eficaz. Pesquisa como ferramenta de transformação. Melhoria nos serviços públicos, exemplo, transporte de educação e transparência e auditabilidade. Objetivos de melhoria de serviços públicos, melhorias de serviços públicos, transporte, melhorar a eficácia, segurança e acessibilidade do transporte público, educação, aumentar a qualidade e equidade da educação pública, melhorando o resultado dos alunos, transparência e accountability. Transparência é garantir que as informações sobre os serviços públicos sejam acessíveis, claras e precisas. Accountability. Estabelecer mecanismos de responsabilização para garantir que os serviços públicos sejam prestados de forma eficiente e eficaz. E o nosso encerramento. A pesquisa não é um fim, mas um meio para a governança eficiente, sobre a teoria e prática. E as nossas referências: livros, Metodologia do Trabalho Científico, Antônio Carlos Gil, Pesquisa Qualitativa em Administração Pública, Maria das Graças Ruas, e site IBGE, IPA e Portal da Transparência. Agradecemos. Tenham todos uma boa noite.